O discípulo de Cristo, discípulo, aluno, deve levar a sua cruz, as provas, porque esse planeta Terra aqui, ele é a extensão do umbral. A gente aprende no plano espiritual e põe em prática no plano físico, que é esse que a gente está aqui no momento. E aqui é o Colégio das Almas. É nesse sentido. Então disse Jesus a seus discípulos, alunos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, as provas, e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Porque se a gente começa a se esquivar de fazer o que tem que ser feito, a gente começa a se dar mal. E aqui é o Colégio das Almas. A gente tem que fazer as coisas que tem que ser feito, é nesse sentido. E quem perder a vida por minha causa, achá-la, porque a morte é segundo a carne. A gente continua vivendo em espírito, é nesse sentido. Pois que aproveitará o homem, o filho do homem e o filho de Deus. O filho do homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolva ele. E o filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual. Ele é um ser espiritualizado. É nesse sentido. Se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem, o filho do homem e o filho de Deus? O filho do homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolva ele. E o filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. É nesse sentido. Em troca da sua alma. O plano espiritual, ele despreza os bens materiais, porque o filho do homem e o filho de Deus, o filho do homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolva ele. E o filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. É nesse sentido. Há de vir na glória de seu Pai, em espírito, com os seus anjos e demônios. Anjos são as pessoas que desistiram de praticar o mal. Demônios são pessoas que continuam querendo fazer o mal. É nesse sentido. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Manifestação espírita, subjugação. É nesse sentido. Mais uma prova que o Evangelho é espírita. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. O Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolva ele. E o Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual, ele é um ser espiritualizado. É nesse sentido. No seu reino. O reino de Deus espiritual. Vai vir espírito. A pessoa vai ver espírito, manifestação espírita. Pode vir espíritos bons ou pode vir espíritos ruins. É nesse sentido. Esse é o Evangelho.